Você me odeia? Eu só penso em como eu deixei isso acontecer. Dona Larissa, o que aconteceu? Nikita! Onde está o meu filho? Em um centro de apoio ao bem-estar infantil. O quê? Qual centro? A culpa é sua. Você deixou o garoto sozinho no meio da noite. Onde está o meu filho? Liuba, eu não queria isso. Pensei que iriam conversar um pouco. Não achei que levariam ele embora. O que você fez? O encontraram sem supervisão e o levaram embora. Você usou os meus problemas com a Alicia para armar contra mim? Eu não estava pensando com clareza. São selvagens, essas pessoas selvagens. Tá bom, vamos. Eu já tentei, não me deixaram entrar. Eles que tentem não me deixar entrar. Alicia, fique em casa, eu volto logo. Alô? Yarik? Oi, meu amor. Eu quase morri de medo. Eles quase me prenderam. O que eu faço? O que disse a eles? Não, eu não falei nada. Eu não falei nada, mas me disseram que podem me prender mesmo sendo menor de idade. Sei lá do que você tá falando. Você que arrumou encrenca, então se vira. O quê? Yarik? Nikita, por que disse a eles que ficou 2 dias sem comer? Por favor, não interrogue ele. Mas eu quero saber. Eu achei que eles estavam falando da sopa. Aí eu falei pra eles que eu comi sopa no almoço, mas anteontem. Certo, irei com você amanhã. É importante que expliquemos. Agora você vai para casa. Tchau, vovó! Tchau, querido. Dona Larissa, eu vou cuidar de tudo. E, por favor, não visite a gente por um tempo. Que? Liuba, eu sei que a culpa é minha, Obrigada mas... por tudo, mas eu cuido dos meus filhos sozinha. Até logo. Você está indo bem por enquanto. Até logo. Igor. É a sua ex-mulher. Alô? Oi. Igor, temos que conversar. Podemos nos ver? Onde e que horas? De manhã estarei ocupada. A gente se vê à tarde. Sim, eu posso. E aí? O que ela quer de você? Você prometeu não ficar com ciúmes e não perguntar nada também. É que é difícil não sentir ciúmes quando a sua ex liga pra você às 6 da manhã e você atende ela na hora. É sério. Agora eu estou com você e isso é o suficiente. Isso não é suficiente, não. Igor, eu tô tentando de verdade. Eu cozinho, acompanho você em todos os seus tratamentos. Mas eu sinto que você tá começando a considerar tudo isso garantido. Não, sério, quando foi a última vez que a gente foi juntos a um restaurante? Você costumava me dar presentes. Você costumava me surpreender todas as semanas. Ok, eu entendo, tá? Me deixe terminar com a papelada do divórcio e depois nós vamos direto para as Maldivas. É sério?
É sério. Então muda o nome do seu contato. Você pode salvar como... ex-mulher. Vai, por favor. Está bem. Dona Liuba, eu já repreendi a minha equipe pela pressa em levar o Nikita. Mas essa manhã eu fiz uma consulta e descobri que você também está tendo problemas com a sua filha mais velha. Olha, na verdade, a minha Ela filha... não apenas está faltando às aulas, mas também enfrenta acusações criminais. Drogas. Dona Liuba, eu entendo. As coisas não deram certo com seu marido e você precisa de espaço para reconstruir sua vida pessoal. Mas os filhos sempre vêm em primeiro lugar, você não concorda? Do que tá falando? Eu não tô entendendo. Nikita! Papai! Ei, filho. Como é que você tá, hein? Tô bem. Ótimo. Foi ela quem te pegou? Não, foram outras. Olha aqui, presta bem atenção. Eu já informei a polícia sobre a batida na casa e o sequestro de uma criança, ok? Se você não deixar a minha família em paz, eu pessoalmente vou garantir que você nunca mais volte a trabalhar aqui. Pelo que entendi, estão se divorciando. Isso não é da sua conta. Vamos sair daqui. Eu te aviso. Toda a sua família está sob vigilância. Vamos, Passar venha. bem. Boa tarde. Vamos? Boa tarde. O Yarik tá em casa? Yarik? Não conheço nenhum. Espera, o Yarik mora aqui. A casa foi deixada pela avó dele. Você... Alugo esse lugar há 10 anos. Estou aguardando a limpeza. Eu sou só a caseira aqui. Quê? Espera um segundo. Você conhece esse cara? Sim, era meu inquilino. Então- Mas o nome dele não é Yarik, é Ruslan. Se mudou com muita pressa, nem pegou o depósito. Tchau. Obrigada por me defender. Não precisa agradecer. Era o mínimo que poderia fazer. E perdoe a minha mãe. Ela sabe que fez algo muito estúpido. Como você se sente? Novo em folha. Igor, eu não sei o que fazer com a Alicia. Por que você não fala com ela? Ela não me escuta. E o que eu posso dizer? Nem sequer a polícia convenceu ela. Tá bom. Liuba, a minha mãe disse que você vai vender o apartamento. Eu sei que não é o melhor momento para dizer isso, mas eu vou precisar da minha parte. Você não tem vergonha? Esqueceu que os seus filhos precisam de um lugar para morar? Bem, você pode ficar com a sua mãe lá em Moscou enquanto procura algo mais barato, não é? Obrigada por se preocupar. Nikita, vamos, senão a gente se atrasa. Olha, em breve eu poderei comprar até 3 apartamentos. Me entenda. Espera só mais um pouquinho. Você acredita que por um momento eu pensei que você tivesse mudado? Vamos, papai tá indo embora. Tchau, papai. Tchau, filho. Tchau. Na próxima vez que a gente se vê, eu vou te levar no parque, tá? Sim, claro. Eu já enviei toda a informação. Oi, o que aconteceu? Marina, você conhece um bom advogado de confiança? Mas como assim? Por que você precisa de um advogado? A Alicia tá numa situação difícil. Eu não vou contar detalhes, mas é muito sério. Alicia, sim. Ela é rebelde, Liuba. Oi, eu tenho uma entrega. Ah, claro. A recém-casada fica sentada ali.
Pra quem é? Para uma Liuba Krapivin. Quem será que mandou? Foi o Kirill? Me conta, ele é o cara lindo que te levou pra almoçar? Muito bem, Liuba, é sua oportunidade. Isso tá muito estranho. Ele é bonito e bem-sucedido. Qual o interesse numa divorciada endividada com 2 filhos? Quem se importa? Talvez você se pareça com a mãe dele. Mesmo que eu goste dele, o que eu tenho pra oferecer? Pensa nisso. Chega, para de falar assim. Pense em você pelo menos uma vez. Ele pode te ajudar com a sua filha e com a sua hipoteca. Não vou envolvê-lo nos meus problemas. Então a Alicia vai pra penitenciária e você e a Nikita vão visitá-la uma vez por mês e será muito trágico. Tá, vai. Vai. Agradeça a ele pelo buquê e dê a entender que quer vê-lo. Marina, agora eu tô ocupada. Ai, ok, tanto faz. Bom, eu vou. E você, Cinderela, fica aí lavando louça. Eu sinto muito, mãe. Eu sei que eu não te visito há muito tempo, mas estava muito ocupado. Ah, claro, você só me visita pra cuidar dos seus filhos e me pedir dinheiro. Isso não é verdade. Além do mais, você sabe que eu sinto sua falta, né? Eu sinto saudade. Tá bom, eu acredito. Toma. É parte do dinheiro que consegui pela casa de verão. Não gasta tudo em um dia só. Eu não tenho mais. Obrigado. Eu vou devolver tudo. Perdeu peso. Sua namorada não te alimenta? Alimenta. Alimenta, sim. Mas principalmente com saladas. Ela é vegetariana, mãe. Ai, coitado. Isso não é comida de verdade. Vou fazer uns filés. Ô, mãe. Hoje eu me encontrei com a Liuba lá no serviço social. Ai. Nem me lembra disso. Me sinto péssima. Não sabia que ali trabalhavam selvagens. Não. Você fez a coisa certa, mãe. Eu não queria admitir, mas a Liuba, ela não serve como mãe. O Nikita tá sempre sozinho e a Alicia, ela vende drogas. Mãe, olha, a Liuba não dá conta sozinha. E o que eu posso fazer? Ela me proibiu de chegar perto da casa dela. E você deveria passar mais tempo com o Nikita e conversar sério com a Alicia. Eu já falei com a Nika e ela tá pronta para acolher as crianças, mãe. Claro que a Liuba podia vê-los nos finais de semana e nas férias também. Que tipo de família é essa? Eu e a Nika? E como é que você vai alimentá-los? A Liuba que os alimenta. Eu tenho um negócio. Isso e tem a pensão alimentícia. O quê? Você quer cobrar a pensão da Liuba? Não, mas é pelas crianças. Meu Deus. Você quer manter meus netos longe da mãe deles para dá-los a uma mulher que só viu as crianças na televisão? Mamãe, por que tá falando isso? A Nika gosta muito de crianças e você não a conhece. Claro que não conheço. Você sempre evita apresentá-la para mim. Eu estava esperando. Eu queria ter certeza de que era algo sério. E por isso, eu proponho que possamos fazer um jantar. O que acha? Hein? O que acha, mãe? A comida está pronta. Por aqui. Obrigada. Eu te ajudo. Vamos.
Bem, o corredor é meio grande. Você remodelou o Sim, lugar? eu fiz algumas melhorias. São boas reformas. Por que pediu tão pouco? Eu preciso do dinheiro. Olá. Olá. Mas que transformação. Sim, o seu amigo veio e pediu pra preparar o jantar. Já tá tudo pronto. Oi. Desculpa pela intromissão. Pensei que gostaria de comer comigo. Kiryu. Sou da agência imobiliária. Agente imobiliário? Ele é seu marido? Desculpa interromper, mas se a venda não foi finalizada, será que podemos sentar e comer? Nós entraremos em contato com você em breve, tudo bem? Sim, tudo bem. Aqui está o meu cartão. Muito obrigado. Bom dia. Por favor, espera. Sim, eu quero vender esse lugar e ele não é meu marido. Quando tomarem a decisão, vocês me ligam. Até logo. Tchauzinho. Você tá doido? Ela só tinha vaga pra ver o apartamento hoje. Vamos, senta, come primeiro. Senão vai esfriar. Vamos. Lavou as suas mãos? Lavei, mamãe. Eu fiz um peixe. Parece delicioso. Você é cozinheiro? Eu sou assim, já fui cozinheiro num navio, sabia? Eu tô sem fome. Vai brincar? Minha avó cozinhava a mesma coisa pra mim. Sua filha assumiu a tarefa mais difícil de todas, que é apresentar o jantar. Eu estou surpresa. Ai, parece delicioso. A Alicia me contou sobre a situação dela. Se o detetive conseguir encontrar quem a meteu nisso tudo, ela será testemunha. Você ouviu? Sim. O Kiryu me convenceu. Eu vou contar tudo. Mas não vai servir de nada. Porque até o nome dele era falso. A polícia sabe como encontrá-los. Vão resolver tudo. Você pode pegar o bule? Tá bom. Eu vou deixar vocês a sós. Molho. E aí, gostou? Obrigada. Obrigada. Está bom. Você está linda. É sério, parecem reais. Nika, você é fantástica. Até logo. Tchau. Até logo. Tchau. Ai, Tânia, você pode preparar um café? Eu tô exausta. Me diz, quando seu namorado vai começar a te bancar? Ele tá passando por um divórcio difícil e ele disse que não pode gastar muito e nem exibir o nosso relacionamento. Igor, o que você tá fazendo aqui? A minha reunião foi perto e eu decidi jantar com a mulher que eu amo. Mas eu tenho mais clientes. Bom, talvez um jantar luxuoso seja menos importante, não é? Nika, fica tranquila. Eu já cancelei tudo. Você é um homem incrível. E como seria a venda? Bom, eu e Liuba consideramos um empréstimo da nossa agência. Significa que pagamos a sua hipoteca, o banco libera o apartamento e nós o vendemos. Assim não perde o valor e pegamos um percentual da transação e um pequeno valor pelo empréstimo. E se outra pessoa der o dinheiro? Neste caso, cancelamos a hipoteca por meio de procuração e pronto, é seu. Mas então, não faria sentido Liuba vender o apartamento. Sem o pagamento da hipoteca, ela pode lidar sozinha com a situação. Então eu pago. Mas então, o que faço com meus ganhos? Eu compenso os seus ganhos. Oferta interessante. Acho que eu quero uma sobremesa. Ou será que é demais? Sim, peça o que você quiser. Não pense nos preços. Não são os preços que me preocupam. É a minha aparência. Você só pode estar brincando, né?
Querem sobremesa? Sim. Eu gostaria de um fondue de chocolate e um cappuccino sem açúcar com leite de coco, por favor. Obrigada. E o senhor? Não. Pra mim tá tudo bem. Você cuida da sua aparência? Nika, hoje eu falei com o advogado sobre o meu divórcio. E? E em breve eu serei um homem livre. Hoje é um dia de grandes notícias. É sim. Bom, porém tem um pequeno problema. Qual o problema? A minha esposa quer... Ela quer me enganar. Ela não quer apenas dividir o negócio e o apartamento, mas também os filhos. Ela quer ficar com a pensão alimentícia e ela vai dividir tudo usando os filhos como desculpa, entende? Você podia ter me contado antes de vir morar comigo, não acha? Bom, A gente saiu por 2 anos. Nika, existe uma solução simples. Seria necessário que meus filhos morassem formalmente comigo, isto é, conosco. Quer que eles morem com a gente? Bom, a Alice já é quase adulta. E em breve ela poderá morar sozinha. E o Nikita passa a maior parte do tempo com a minha mãe. Nada vai mudar pra ele, entende? Tudo bem, tá legal. Eu aceito, eu concordo com isso. Muito obrigado. Eu te amo. Dentro de 2 semanas receberemos os novos documentos do cartório. Agora você está livre de dívidas e pronto, o apartamento é seu. Não precisa pagar mais nada. Tá bom. Mas você pode colocar o apartamento à venda. Liuba, você já pensou que talvez não devesse vendê-lo? Mesmo com todas as dívidas do seu ex-marido, mesmo que declarem falência, não poderão tirar de você a sua única casa. Mas eu ainda tenho que vender. Eu não tenho dinheiro para pagar o que combinamos. Você não está devendo nada a ninguém. Sua hipoteca e minha comissão foram pagas pelo seu amigo, Kirill. O Kirill? Mas eu não pedi isso. Talvez não precisasse ter pedido por isso. Kirill, não funciona assim. Por que você pagou as minhas dívidas? Me liga, por favor. Alô? Senhora Liuba, olá. Ligamos da delegacia. Você pode vir ao nosso escritório? Eu acho que pegamos o Yarik. Ok, tudo bem. Estamos indo. Até mais. Alice, onde você tá? Eu tô na escola. Tá, eu vou ligar pra professora. Me espera fora da escola. Por quê? Acho que pegaram o Yarik. Ou sei lá como ele se chama. Tá bom, mãe. Ontem à noite recebemos uma ligação anônima. Eles nos disseram onde essa banda se encontra e alguns nomes. Nós fizemos uma lista. Prendemos um suspeito. Ele tinha a tecnologia, as senhas do fórum e os contatos de seus clientes. Vocês têm certeza que é ele? É por isso que a gente trouxe vocês aqui. É ele. O de chapéu vermelho. Fiquem tranquilos. Vai ficar tudo bem. Muito obrigada. Até mais. Até mais. O investigador disse que vai te colocar no registro do Departamento de Justiça Juvenil, mas sem prestar queixa. Você está com sorte.
Mãe, quem você acha que foi na chamada anônima? Eu não tenho ideia. Não acha que pode ter sido o Kírio? Na verdade, eu não sei o que pensar. Ele pagou a nossa hipoteca. O quê? Uhum. Mãe, isso é ótimo. Isso é incrível. A gente não vai precisar vender o apartamento ou nos mudar para lugar nenhum. Isso é Não. ótimo. Agora vamos vender a preço de mercado. E eu vou devolver o dinheiro pra ele. Ele não quer o seu dinheiro. Então me diz o que ele quer. O que todos os homens querem. Alicia. Não, mãe, eu não tô falando disso. Eu quis dizer atenção. Que vocês passem tempo juntos. Posso convidar ele pra nos visitar. Ou um restaurante. Vocês podem sair se vocês quiserem. Eu cuido do Nikita. É sério? Desde quando minha filha é tão boazinha? Não sei. Está pronto. Ai, parece uma delícia, obrigada. Esse apartamento é lindo. Deve ter custado uma fortuna. Este apartamento era do meu pai. Ele era um grande arquiteto. Jura? Ué, por que você nunca me contou da sua família? Bom, eu... Seus pais são vivos? Sim, claro. O meu pai tem o seu próprio negócio. Hoje uma barraca de comida é um negócio. Não, ele tem uma loja. Seus pais compraram um apartamento em Moscou pra você? Não, eu tenho uma hipoteca, mas eu não dependo dos meus pais. Ah, puxa, igualzinho a Liuba e o Igor. Como assim, Igor? Olha, até disse a eles que poderiam morar comigo, eles e as crianças. Eles ficariam um pouco apertados, mas com teto. Mas desde que se separaram, quem paga a hipoteca sozinha é a Liuba. Uma hipoteca? Deve ser um engano. O Igor é bem sucedido. Ele tem um negócio no ramo de construção. Negócio? É impossível trabalhar na construção. O negócio pertence à máfia de Moscou. Mamãe, já chega. Nika, não dê ouvidos à minha mãe. Eu disse alguma coisa errada? Bom, o Igor tentou vender telhas e outros materiais de construção. Uma péssima ideia. Ele nunca conseguiu vender nada. Lembra disso, Igor? Me desculpa. Eu perdi o apetite. Bom... Espera. Não venha atrás de mim. Eu vou chamar um táxi. Não, Nika, espera. Espera aí. Me solta! Não me toca! Mãe, o que você fez? Já tínhamos conversado. Esse bolo tá delicioso. O que você achou? Que eu iria deixar meus netos morarem com aquela idiota? Sim. E você para de fazer bobagens. Volte para a Liuba. Ela pode ter defeitos, mas pelo menos ama você. Fala sério.